Olá, o Ideias da Aldeia de hoje está começando. E o programa hoje marca a temporada 2010 do Ideias da Aldeia. Para começar bem essa fase, meu convidado é o governador Binho Marques. Binho, é um prazer recebê-lo aqui no Ideias da Aldeia. Prazer meu. Bom, eu vou começar abrindo mão da formalidade, te conheço há muito tempo, para deixar o senhor governador para tratá-lo de você, tudo bem? Ótimo. Afinal, eu fui teu professor, né? É verdade. Se você continuar me chamando de senhor, vai ser muito difícil para mim. Vai ficar estranho, né? Bom, Binho, quando no começo do seu governo, você firmou uma meta interessante, fazer 4 em 8 anos, né? Faltando pouco mais de 8 meses para acabar a sua gestão, o seu mandato, o que você pensa sobre isso? Que avaliação você faz dessa meta? Olha, Jorge, quando eu falei isso pela primeira vez, eu lembro como se fosse hoje. As pessoas, eu via no olho das pessoas nos olhos das pessoas que ninguém acreditava, de fato, porque nós tínhamos saído do governo do Jorge, o governo acelerado, de muitas obras. Todo mundo sabe que o Jorge foi até o dia 31 de dezembro e me entregou a faixa assim, né? Ele entregava a faixa, mas... Falta alguma coisa, hein? Ele estava com muita fominha mesmo, não queria largar fazendo muita obra, muita coisa acontecendo, tanto que o governo não teve praticamente transição. Eu recebi o governo e fui fazer a transição dentro do governo. Eu passei 2 meses com o governo, iniciando, fazendo a transição. Foram 2 meses com a equipe do próprio Jorge. E uma coisa que eu fiz, que foi impactante, foi colocar o pé no freio no primeiro momento, né? Não sei se... Hoje as pessoas não lembram direito, mas eu lembro muito bem porque foi uma estratégia. Eu lembro dos comentários, os jornais diziam, olha, aqui, esse governo é uma tartaruga. Quando né? vai começar? Os comentários variavam entre uma tartaruga e um jabuti, era só uma questão de regionalismo, mas era um bicho lento, né? E foi uma opção fundamental, né? Uma opção colocar o pé no freio para que a gente pudesse realinhar o governo, ajustar o governo ao estilo do governador, porque, embora eu diga que é um só governo, de 99 até hoje, eu e o Jorge, que somos amigos, que defendemos as mesmas ideias, nós somos muito diferentes, né? O nosso estilo é completamente diferente. A equipe de governo precisava saber que tinha um outro governador, um governador diferente, tinha uma outra maneira de pensar, de se organizar. E se isso não acontecesse, se eu não fizesse um alinhamento, às vezes até com agressividade, às vezes com um pouco carinho até com os secretários, com a equipe, eu não conseguiria cumprir com a palavra de fazer 8 anos em 4. Fazer 8 anos em 4, como eu estava dizendo, quando eu falei, as pessoas não acreditavam. Porque eu falei num momento em que a gente estava com o pé no freio. O governo estava praticamente parado. E nós tivemos que fazer isso para ajustar todos os mecanismos, para conseguir fazer os melhores projetos, levantar recursos, para exatamente realizar o sonho de receber o governo do Jorge, que foi muito bem avaliado, e continuar bem avaliado. Era praticamente impossível. As pessoas na rua votaram na Frente Popular mais uma vez, porque sabiam que era a melhor opção. Mas nunca imaginavam que esse governo conseguiria manter o ritmo do Jorge, conseguiria continuar fazendo as mudanças que o Acre necessitava. Então, Jorge, a minha avaliação é que nós não só cumprimos, mas se a gente for para a ponta do lápis, esse governo equivale a muito mais do que 8 anos. As realizações, as obras, os serviços que foram feitos e algumas mudanças conceituais fundamentais que começam a mexer na cultura do funcionalismo público. Uhum. Eu acho que o grande aliado do governo é o funcionário público. Então, a educação, que a gente teve professores, diretores, todos os funcionários das escolas mobilizados em torno de um projeto, foi que fez a grande diferença. Mas hoje eu sinto que isso está acontecendo na saúde, na segurança, nas diversas áreas, a gente vê que tem uma mobilização para a mudança. Porque não é uma ação do governador, não é uma ação do secretário, não é um projeto feito no gabinete, não. É um movimento social para que a gente tenha um Acre diferente. E essa diferença não é só para ser uma questão de moda. Não, eu quero ser um pouquinho diferente dos outros. Não, nós estamos fazendo algo aqui inédito, com profundidade. Porque a moda não é uma coisa com profundidade. A moda é uma coisa passageira, chama atenção, mas depois não tem essência. Nós estamos fazendo algo aqui com muita essência. E a essência de tudo é aquilo que estava no começo da nossa trajetória, no começo da nossa história, que é a justiça social. Quando a gente, lá atrás, quando eu digo a gente, eu falo até daqueles que eu não conheci, daqueles que começaram essa história antes
da Marina, do Jorge, de todos nós. Lá em meados dos anos 70, índios, seringueiros. Então, a gente que eu falo é esse conjunto de pessoas que defendem o mesmo propósito. Quando a gente começou essa trajetória, tinha uma preocupação central, que é a justiça social. E o que mais me alegra ao estar concluindo esse governo é saber que a gente sempre foi fiel e coerente a essa ideia. Bom, falando assim, justiça social, índios, seringueiros, ribeirinhos, me vem uma coisa na cabeça que é o seguinte: os governos da Frente Popular se notabilizaram até agora por manter um certo equilíbrio de investimentos na capital e no interior do estado. Tem pensado o Acre como um todo. E um programa importante que aconteceu durante o seu governo, que fincou uma marca muito importante no interior do estado, foi o chamado PROACRE. É possível fazer uma relação entre o PROACRE, as ações do PROACRE que envolvem educação, produção, saúde, com a ideia de empoderamento da sociedade, que também é uma marca sua, de fortalecer as comunidades, descentralizando as forças, o poder do Estado? Tem tudo a ver, porque o PROACRE, ele nasceu no projeto Seringueiro. O projeto Seringueiro foi um projeto feito pelo Chico Mendes em 1981. E eu entrei em 1986 nesse projeto. Quando eu entrei ainda era um projeto pequeno, era um projeto com 8 escolas e tinha alguns centros de saúde. Quando eu saí do projeto Seringueiro, nós tínhamos uma rede de 40 escolas, 12 postos de saúde e uma cooperativa forte em Chapuri. Esse projeto ele tem como base fazer com que as comunidades tenham autonomia. Então essa é a marca do projeto. Naquela época a gente não tinha governo, não tinha prefeitura, a gente não tinha sequer um vereador que nos defendesse. Hoje a gente tem prefeituras, tem o governo da floresta que, se a gente considerar de 99 para cá, é um só governo. Nós temos os nossos senadores, nós temos até um presidente da República que era amigo do Chico Mendes. As coisas mudaram, mas naquele tempo não. Naquele tempo nós éramos sozinhos. E a lógica do projeto Seringueiro era meio que ser governo fora do governo. Então o governo não garantia educação, não tinha saúde, não tinha nada, a gente não ficava pelos cantos reclamando. Uma característica do Chico Mendes é não ficar reclamando pelos cantos. Isso nós aprendemos com ele. O PROACRE foi buscar essa essência, que é a comunidade não ficar simplesmente esperando que as coisas caiam do céu. O empoderamento que a gente fala, que é uma palavra meio complicada, meio difícil, estranha, ela na realidade é muito simples. É poder, é o poder na mão das comunidades. É a comunidade com autonomia, é a comunidade fazendo as coisas conforme os seus interesses. E tudo que acontece ali tem que ter a sua identidade, o seu carimbo. Então, naquela época a gente fazia tudo isso sozinhos, construir escola, um mutirão. Eu lembro que uma vez eu sentei com o Chico Mendes para assinar um convênio no governo Flaviano, e era um projeto que hoje equivaleria a R$12 mil para construir 12 escolas. E na época da salinidade, eu lembro muito bem, estava o Maurício Sérgio, estava o Ariosto Miguel, e ficaram na brincadeira, gozaram da gente, especialmente o Maurício Sérgio fez umas piadinhas, e a gente engoliu seco aquela situação. Mas com aquele dinheiro, com aquele pouco, a gente fez muito. O que era aquilo? Era comprar 2 motosserras, limatão, óleo 2 tempos, gasolina, para construir as escolas em mutirão. Com esse dinheiro a gente construiu 12 escolas. O PROACRE tem esse sentido, que o governo entra dando um apoio para as comunidades, mas o governo não substitui as comunidades. E a ideia é que quando o governo sair, ele vai sair com uma comunidade mais fortalecida e uma comunidade menos dependente. Bom, sem fugir muito ainda desse assunto, queria aqui trazer à tona também a questão dos ramais, que é um assunto que tem muito a ver aí quando se fala de investimentos no interior, né? E esse assunto sempre aparece como referência, é claro, a questão dos ramais. E você tem dito sempre, quando o assunto é esse, que a gente tem que parar de enxugar gelo. O que significa isso? Olha, todo mundo sabe que o Acre é um estado que tem uma maior dificuldade de fazer estradas e ramais. Não tem pedra, o nosso solo é muito complicado. Na verdade, aqui era um fundo de lago, é uma terra muito recente, que é uma das regiões mais recentes do planeta, a formação geológica mais recente do planeta está aqui nessa região. Então, construir estradas aqui é uma dificuldade muito grande, sem contar igarapés, rios, fundos de vale. Então, como nós temos muitos ramais, são quase 8 mil quilômetros de ramais, os governos não conseguem fazer muita coisa. Então, todo o trabalho que é feito no outro ano não existe mais. Isso nada mais é do que enxugar gelo. É um trabalho
aparentemente inútil. Enxugar gelo é a maior expressão da inutilidade. Sempre começando. E o trabalho de ramal parece um grande esforço de jogar dinheiro fora. Porque é caro, é muito caro, você tem que mobilizar muitos equipamentos e você faz uma raspagem que dura muito pouco tempo, depois do inverno e tudo começa do zero. Então está sempre começando de novo. Parar de enxugar gelo é no lugar de fazer um esforço enorme com aquilo que no ano seguinte não vai existir mais nada, é você fazer bueiros, pontes definitivas e começar a fazer aquilo que tem que fazer, que é pavimentar os ramais. Não adianta tentar manter os ramais nessas condições. Qual é o problema? Você não consegue pavimentar 8.000 quilômetros de ramal, mas alguém tem que começar a fazer. Então, tem que ser feito um esforço para que cada governador faça um pedaço. Então, nós inauguramos uma nova era, uma nova fase, que é asfaltar ramais. E nós vamos sair do governo com 250 quilômetros de ramais asfaltados. É uma beleza. Você entra em alguns ramais e tem a impressão que está numa estrada federal, numa estrada estadual e não numa estrada vicinal. Porque eles têm a drenagem, tem meio-fio, tem sinalização e tem asfalto, né? E o asfalto garante que ele sobreviva às chuvas da Amazônia. E por que isso? Porque nós estamos hoje tendo uma economia rural, né? Durante esse período de 99 para cá, os investimentos foram sempre frequentes e cada vez maiores, de tal maneira que eu tinha assumido o compromisso de investir 100 milhões de reais na área rural, na produção rural, e hoje eu contabilizo um investimento superior a 300 milhões de reais. Os ramais são fundamentais para que essa produção que nasce, a gente tem triplicado também a produção de grãos, a gente tem um desenvolvimento agora com cadeias produtivas do leite, do frango. Então, tudo isso faz com que a gente sinta uma firmeza nesse novo momento. E o ramal faz parte disso. O ramal nada mais é que uma infraestrutura para o desenvolvimento. Eu não acreditei, eu mesmo não acreditei que a gente chegaria no final do ano com essa situação tão incrivelmente implantada. Gente produzindo peixe, produzindo grãos, o desenvolvimento florestal acontecendo, o manejo florestal e tudo isso, claro, com uma infraestrutura que o ramal é a grande marca. Você fala, inclusive, de uma classe média rural, né? Hoje no Acre, né? Isso é resultado desse aumento da produção? É claro. De fato, tem uma classe média rural. É incrível. Por exemplo, quem vai na Bonal, a gente vê o pessoal lá, os trabalhadores rurais, os seringueiros de moto. Em Chapuri, eu vejo a mesma situação. Todos aqueles que estão ligados à produção da fábrica de preservativos, no Seringal Cachoeira, eles estão com moto, com antena parabólica, estão com uma boa estrutura, os filhos estudando no ensino médio. Então, é uma situação completamente diferente do que nós tínhamos antigamente. Quando eu trabalhava em Chapuri, no projeto seringueiro, a gente tinha uma pobreza absoluta. Era uma pobreza absoluta na área rural. Os seringueiros viviam na calamidade, não tinham o que comer. É claro que nós ainda temos essa situação no Acre, mas é muito reduzido. Por exemplo, em 2004, a PNAD, que é a pesquisa do IBGE, a pesquisa por amostragem de domicílios do IBGE, ela apontou em 2004 56% da população do Acre em uma situação abaixo da linha de pobreza. Isso em 2004, para não falar antes, é porque a pesquisa só foi ter rural e urbano em 2004. Antes, certamente, era aí superior a 60%. Em 2008, a mesma pesquisa deu um percentual de 38%. Então, essa queda de 56% para 38% é um indicador muito importante. É claro que aí tem o presidente Lula, as políticas do governo federal, que foram fundamentais. Só que elas casaram também com o que nós estávamos fazendo aqui no Estado. Se a inclusão social feita pelo presidente Lula foi importante no Brasil inteiro, aqui no Acre, somado ao que a gente estava fazendo, ela realmente teve um resultado fenomenal. Em Cruzeiro do Sul, eu vejo pessoas lá produzindo tomate, dizendo, ninguém produz tomate em Cruzeiro do Sul e tal. Eu visitei alguns lugares com casas de produtores rurais, em casas de alvenaria, com um carro usado, mas podendo comprar um carro que lá tinha um Pampa usado, carregando a mercadoria. É uma situação nova, que está só começando. O mais importante é que está só começando. A tendência de melhoria de vida dos seringueiros, dos colonos, é muito maior, especialmente agora em função do PROACRE. Binho, eu queria falar um pouquinho agora de obras, né, e puxar especificamente aqui no Acre os investimentos do PAC, o Plano de Aceleração do Crescimento,
uma marca do governo Lula. E você que participa do Fórum de Governadores da Amazônia, conversa com outras instâncias aí do governo federal, e eu queria que você fizesse uma avaliação exatamente dos investimentos do PAC e a repercussão no Acre desse investimento. E eu queria dizer também que essa fase do Ideias da Aldeia é marcada pela interatividade, né? Apesar do programa ser gravado, nós também estamos aqui seguidos pelo Twitter. Durante a gravação, os internautas podem nos seguir. Aí, complementando essa pergunta, tem aqui uma pergunta do Twitter, né, que veio através do Twitter, do Wesley Jorge, que se há uma previsão para a finalização das obras do PAC nas imediações do Tangará, Nova Estação e do Igarapé São Francisco. Bem, primeiro eu quero dizer o seguinte: o presidente Lula é muito criticado porque quando tem um balanço das obras do PAC, o que foi concluído, o que não foi concluído, acaba que você tem um rendimento até baixo, muito baixo em algumas áreas. Mas isso não é um problema do governo federal, do presidente Lula. É que se a gente for ver, os estados, os municípios não estavam preparados para realizar obras, não estavam preparados para um volume como esse. Durante muitos anos, o governo federal nunca tinha abraçado um plano de desenvolvimento como esse. Então, o PAC é um plano fenomenal, né? Ele consegue mobilizar o Brasil inteiro com obras fundamentais em que estava colocando o Brasil no atraso. Com essas obras do PAC, o Brasil começa a acessar um patamar superior de países que têm saneamento básico, um patamar superior de países que têm um déficit habitacional muito baixo. Ele começa a acessar um patamar de países que tem uma infraestrutura para o desenvolvimento que o Brasil não tinha, né? Infelizmente. Sem contar eletrificação e assim por diante. Então, o PAC era fundamental. O Brasil precisava de um PAC. E só um presidente como Lula para fazer isso. Agora, transformar esses investimentos que não têm faltado em realidade depende da capacidade de cada estado. E aí o Acre se destaca, né? Por incrível que pareça, o Acre se destaca. Porque, de um modo geral, os estados estão muito atrasados. Eles não conseguiam fazer projetos, faziam projetos mal feitos, não tinham capacidade sequer de licitar os seus projetos. Tudo isso é muito complicado. Então, o presidente Lula sempre alertava e todo mundo levava em brincadeira. O presidente Lula dizia: não, o problema não vai ser dinheiro, o problema vai ser gastar o dinheiro. E é verdade, não é fácil gastar o dinheiro do PAC, porque isso precisa muita capacidade de governo. E, de um modo geral, Jorge, os governos do Brasil não têm essa capacidade. E eu digo com muito orgulho, sem modéstia, o governo do Acre tem capacidade de gestão, tem capacidade de realização. Basta ver de 99 para cá o que foi feito, foi algo que não dá para comparar. Alguém que conhece o Acre, saiu e voltou, toda vez que vem aqui no Acre, quem vai e volta, digamos, a cada 6 meses tem sempre novidade, tem uma coisa nova acontecendo, e não é só em Rio Branco não, em todos os municípios do Acre as coisas estão acontecendo. Então, o PAC no Acre é um exemplo para o Brasil. E no Fórum de Governadores da Amazônia, mais ainda, porque se tem dificuldade no Brasil, na Amazônia a situação é triste, né? O Luz para Todos. O Acre é campeão de realização do Luz para Todos. Tem estado que não saiu do zero o Luz para Todos. Ainda hoje? Ainda hoje. Tem estados que não conseguem realizar o Luz para Todos na Amazônia. Porque, olha, fazer Luz para Todos, onde tem ramal asfaltado, tudo é tranquilo. No sul do Maravilha é fácil. Fazer Luz para Todos, atravessando o rio, levando o equipamento em ramais complicados, ou até abrindo ramais para levar luz, só no Acre isso é possível. E sobre a pergunta, essa é uma pergunta importante, porque dentro do PAC a gente fez uma coisa aqui no Acre que é diferente dos outros. Houve uma tendência nos estados de fazer investimentos em obras que fossem simplesmente muito visíveis eleitoralmente. No Acre, a gente priorizou o PAC com a inclusão social. Então, a preocupação nossa com o PAC foi transformar obras em ações de inclusão social. E onde a gente mais investiu no PAC? Saneamento básico e na criação investimentos em áreas que nós chamamos de ZAP, que são zonas de atendimento prioritário. Como foi que nós fizemos? Nós identificamos as áreas mais deprimidas socialmente e ali nós delimitamos como áreas em que toda ação de governo deveria incidir ali naquela área. Então, o que está sendo perguntado aí, que são as áreas ligadas a Chico Mendes, Igarapé Fundo, Santo Inês, Palheiral, são obras do PAC que a gente chama de mini parques da maternidade. Elas vão estar prontas, boa parte, no final desse ano. E uma pequena parte vai estar pronta no início do ano que vem. São obras muito complexas. O governador Georgiana fez o Parque da Maternidade, todo mundo viu como foi difícil fazer esse Parque da Maternidade, né?
Mas a diferença que tinha entre o Parque da Maternidade e essas 5 que eu falei, é que o Parque da Maternidade entrou numa área em que a maior parte dela já estava desapropriada ao longo dos anos, desde os anos 70, que ali vinha sendo desapropriado para fazer ali o antigo canal da maternidade. Então, o que precisou foi uma obra de infraestrutura delicada. No nosso caso, a gente está entrando em áreas em que tinha muita gente morando e teve que ser feito um processo muito delicado e complexo de remoção de pessoas, não simplesmente tirar as pessoas, mas levar as pessoas para uma condição melhor. Então, paralelamente a essa infraestrutura, nós estamos fazendo os conjuntos habitacionais. Então, boa parte das pessoas que estão saindo da área alagadiça, desse fundo de vale, do esgoto mesmo, elas vão para novas casas com toda a infraestrutura nesses conjuntos habitacionais que nós estamos fazendo, que são 10 mil casas. Então, eu quero responder essa pergunta dizendo que a maior parte vai estar pronta em dezembro, a maior parte. E uma pequena parte vai estar pronta apenas no início do ano que vem, porque também nós tivemos uma situação de chuvas muito complicada, que tanto prejudicou aqui como prejudicou a BR-364, todas as obras do governo. Bom, Binho, essa sua resposta serviu para o Wesley Diógenes e também para o Elson Magalhães, que ele perguntava também sobre as obras do parque no conjunto Castelo Branco, João Eduardo e Palheiral. Também pergunta que veio pelo Twitter. Mas nós vamos fazer um intervalo agora, mas vamos continuar esse papo no próximo bloco. Não saia daí, o Ideias da Aldeia volta daqui a pouquinho. O Ideias da Aldeia está de volta, lembrando que nessa fase do programa você está mais perto da produção. Por exemplo, você pode nos seguir pelo Twitter. Apesar do programa ser gravado, durante a gravação, você pode nos seguir pelo Twitter. O endereço é twitter.com/ideiasdaaldeia. Ou mandar um e-mail para a gente. O endereço eletrônico é o ideiasdaaldeia@gmail.com, ou ainda visitar o nosso blog, que é ideiasdaaldeia.blogspot.com. Meu convidado de hoje, nessa boa conversa, é o governador Binho Marques. Binho, vou começar aqui com uma pergunta de um tuiteiro aqui, que traz a seguinte pergunta. O senhor acredita ter feito mais se o governador Jorge Viana? Não fiz. Esses tuiteiros são danados, né? Essa pergunta veio do blog do Vinícius. Vinícius, não fiz, com certeza não fiz. Porque o governador Jorge Viana fez o trabalho mais difícil. A gente precisa saber o que é fazer mais o quê? Se a gente for pensar em pontes, certamente eu vou sair do governo dizendo fiz mais pontes do que o Jorge Viana. Só na BR-364, mas o governo não se faz com pontes. Né? Aliás, o aspecto mais importante de um governo não é uma ponte. O governador Jorge Viana fez uma obra que eu gostaria de ter feito. Né? Eu ficaria muito feliz, eu ia morrer velhinho, muito satisfeito de ter feito uma obra maravilhosa que faz com que o Jorge Viana fique marcado na história do Acre para sempre. Foi o resgate da autoestima. A principal obra do governador Jorge Viana foi fazer com que o acreano voltasse a ter orgulho de ser acreano. Né? Então, isso foi a maior obra do governador Jorge Viana. O resgate do hino, da bandeira, a força de lutar, a crença no futuro. O acreano hoje está feliz com o Acre. Essa obra foi feita pelo governador Jorge Viana. Sem contar que obras físicas ele fez trocentas, né? O governador Jorge Viana fez o Parque da Maternidade, que é a maior marca da restauração do Acre, é o Parque da Maternidade. Isso vai ficar para sempre marcado não só pelo próprio parque, mas é uma referência para as outras obras. O que eu estou fazendo agora tem uma referência no Parque da Maternidade, que é sempre fazer obras voltadas para a qualidade de vida. Então o governador Jorge Viana não só fez muito, mas ele deixou uma marca, um conceito de governo. Ele criou uma outra maneira de governar. Então eu falo com toda tranquilidade, a certeza de que não vou concluir o governo dizendo que eu fiz mais do que o governador Jorge Viana. Não só porque ele teve 8 anos, não. Se pegar o primeiro ano, separadamente, isoladamente, o primeiro ano do governador Jorge Viana, que foi o ano que teve menos obra do que o seu segundo governo, eu diria que o primeiro ano ainda foi mais importante do que todos os 3 governos da Frente Popular, porque foi o mais difícil. Foi o momento que ele teve que restaurar a legalidade no Acre.
Foi o momento que ele fez com que o Acre pudesse novamente dizer, olha, aqui existe governo, aqui tem lei, aqui tem regra. E foi o momento que ele encontrou toda uma virulência da oposição e dos inimigos, que inclusive o perseguiam com ameaças de morte. Então, eu acho muito difícil o Acre ter novamente um governador como o governador Jorgiano. E o Vinícius pergunta ainda o que mais lhe desanima na política. Olha, você tem que tomar uma Kaiser antes. Tem muita coisa que desanima. Eu não posso dizer que não posso dizer que tudo é maravilhoso, né? Que é um mar de rosas. Tem muita coisa que desanima. Tem dia que a gente acorda dizendo, puxa, esse vai ser um dia difícil, né? O que desanima na política é que nós avançamos muito em alguns aspectos e muito pouco em outros. A velha política ainda existe dentro da nova política. O Acre está numa nova política, predominantemente numa nova política. Você ter um governo em que não se sustenta no clientelismo, você ter um governo que tem processo licitatório completamente transparente, você ter um governo que tem uma controladoria que confere todas as contas dos secretários, checa tudo para que tudo esteja certinho. Essa transparência é algo realmente da nova política, né? Por outro lado, a gente ainda precisa avançar muito no sentido de que muita coisa acontece porque o próprio governo faz, mas não porque o governo é cobrado pela sociedade. Não sei se eu estou conseguindo me explicar, mas eu acho que a sociedade ela ainda precisa cobrar mais do governo. Às vezes, o governador fica numa situação difícil porque ele compra medidas impopulares porque ele acha que é justo, mas ele não tem apoio social para aquilo. Vou pegar o exemplo da educação. Isso não é muito simples o que eu estou tentando explicar, mas na educação, a gente melhorou muito a qualidade da educação. Pegou do último lugar e levou para estar entre as 10 primeiras. O Acre hoje, se for contabilizar os números, eu conversei há pouco com o ministro da Educação e mostrava os números, ele ficou maravilhado. Se a gente pegar os números da educação, o Acre está em 9º lugar. Isso não foi uma demanda da população. A população demandava por uma escola bonita, por uma escola bacana, ter vaga para o seu filho, mas é muito difícil para a população. Eu não estou culpando a população, eu estou dizendo que é uma coisa de mudança que vai acontecer ao longo de muitos anos ainda. Nós ainda não chegamos lá. É muito difícil para a população lutar por qualidade de ensino. Isso só vai acontecer quando esses nossos alunos que fizeram uma boa escola colocarem seus filhos na escola. Aí eles vão saber o que é qualidade de ensino. Então, muita coisa a gente faz sem apoio de ninguém. Muitas medidas impopulares, difíceis, porque são medidas que têm que ser feitas, porque são justas. Mas isso acontece sem apoio, sem solidariedade, às vezes, da Assembleia, às vezes de um deputado federal que não consegue compreender. Embora eu dê graças a Deus de ter tido apoio da bancada estadual, da bancada federal, eu creio que nós ainda precisamos avançar muito no sentido de ter um projeto mais definido, mais claro, em que ainda não tenha muito da velha política misturado nessa situação. Bom, trabalhando com essa ideia de chegar aos mais humildes, aos mais pobres, aos mais necessitados, nós fechamos o primeiro bloco aí com uma pergunta que acabou você citando, esse investimento em habitação, são 10 mil casas populares, e considerando que o Acre tem um déficit habitacional muito grande, que impacto isso vai ter para essas camadas sociais? Olha, é um impacto fenomenal, porque a residência, ela mexe em tudo na família, a casa, né? O lar, o abrigo, o ambiente em que se constitui a família. Imagine só uma família que tem 8 membros, o que não é raro no Acre, é muito comum você chegar numa casa e tem 8 pessoas morando ali. Agora imagine essa família morando num único cômodo. Imagine que ali você tem uma situação de uma família já desequilibrada, quer dizer, uma família que já teve uma primeira separação, você tem um padrasto vivendo junto com os filhos de outro, todos morando num único cômodo. A situação é muito complicada, o desequilíbrio, o desajuste familiar nessa situação, se você não tem um ambiente minimamente equilibrado, todo o resto desajusta, né? Nós temos grandes situações de abusos sexuais, nós temos
grandes situações de a criança não ter um lugar para estudar, nós temos as situações de saúde que não tem condições mínimas de higiene nesses ambientes, nesses cubículos em que as pessoas vivem. E tem o aspecto da própria economia. Boa parte dos acreanos pobres gastam a maior parte do seu salário pagando um quarteirão, pagando uma casa de péssima qualidade, mas gastando boa parte do seu salário pagando um aluguel, né? E essa situação causa um problema para a inclusão social muito grave. Por mais que se faça, não consegue resolver. Uma residência adequada para essas famílias, ela equilibra economicamente a família, ela ajusta socialmente, ela cria uma possibilidade melhor de ajustamento para as crianças, para estudar, para receber os amigos, para viver com dignidade. Quando se vive com dignidade, todo o resto se ajusta. Quando você não está em condições minimamente dignas, é difícil você consertar qualquer outra coisa. Então, o programa de habitação ele faz parte de todo um conjunto de ações que a gente tem da saúde, da educação, da segurança, e ele faz parte desse contexto. Bom, Binho, eu falava que a interatividade está marcando o programa, citei aqui o Twitter, que mesmo o programa sendo gravado, durante a gravação a gente interage aqui com os internautas, mas eu não estava brincando não. Por exemplo, a questão do blog é uma coisa bacana, porque essa conversa vai se prolongar no ideiasdaaldeia.blogspot.com. Isso é muito legal para aproximar os telespectadores da produção do programa. E nossa equipe também foi às ruas e trouxe algumas perguntas da população em forma de enquete. Eu queria soltar uma aqui para você. Ok. Meu nome é Regina Lima. Eu quero saber do governador por que o meu bairro Taquari é tão esquecido. As ruas são sem asfalto, tem muita lama e os ônibus são precários. É interessante que ainda também há uma certa confusão entre as ações da prefeitura, do estado. Isso é legal também explicar, né? É verdade. Mas a Regina aqui parece estar no Mercado Bosque, né? Está no mercado. Até água na acho boca. que no novo mercado velho. Bom, Regina, não é só o Taquari que está nessa situação. A gente tem que admitir isso. Não é só o Taquari. Nós temos muitos bairros que estão em situação bem precária, né? Com ruas precárias, e isso não significa que a prefeitura não tem feito um grande esforço. É bom também situar, como você disse, assim, o que é papel do governo, o que é papel da prefeitura, né? O transporte urbano e o cuidado com as ruas é um trabalho de prefeitura, mas a gente tem que admitir que as prefeituras têm imensa dificuldade financeira, né? A Constituição sem querer ser meio prolixo, mas a gente tem que explicar. Em 1988, a Constituição passou um monte de atribuição para a prefeitura, mas não passou o recurso, né? Passou o ônus e não passou o bônus. Foi isso que aconteceu. Por isso que o trabalho tem que ser sempre conjunto, governo e prefeitura. E por isso também que a Regina acaba cobrando do governo as ações que são de prefeitura, porque realmente, se a gente não se ajudar, não tem solução. Regina, o teu bairro particularmente tem um problema que o Taquari foi todo feito numa área que não poderia ter casa, né? Ele está muito abaixo da cota permitida, porque é uma área que alaga. Mas durante muitos anos a gente não teve prefeitura aqui. Então faz pouco tempo, é recente a história da gente ter prefeitura que organiza, que controla, né? Nós tivemos o período do Jorge, de 93 a 96, e agora com o Angelim, que consegue organizar, que tem plano diretor. Mas enfim, as pessoas ocuparam uma área que não tinha jeito. Mas o prefeito muitas vezes quer fazer uma ação e tem dificuldade. O prefeito, mesmo que o prefeito tenha muito dinheiro para gastar no Taquari, digamos que o governador estivesse com dinheiro para gastar no Taquari, nós jamais poderíamos fazer um grande investimento no Taquari. A lei não nos permite fazer uma urbanização radical do Taquari, porque aquela área é uma área que tem proibição legal para fazer investimento. Da mesma maneira como no Preventório, no Papoco, atualmente Dom Jocondo, áreas do bairro da Base, a gente não pode agir porque são áreas consideradas de risco, áreas que não podem fazer investimento. Então, o máximo que pode fazer é tirar as pessoas dali. E claro que tirar as pessoas é sempre complicado. É complicado porque as pessoas já estão acostumadas, já têm uma relação de vizinhança, têm facilidades às vezes para o transporte e mais, você tira e outros voltam, né? Então, é uma situação sempre muito difícil. Mas, continuando a resposta aqui, Regina, continuando tentando responder mais concretamente a sua pergunta, eu e o prefeito Angelim estamos conversando muito sobre essa situação. Nós temos muitas ruas
que não tem como menor trafegabilidade, né? Não tem menor trafegabilidade. São verdadeiras sapolândias, né? De noite é só aquele barulho, aquela cantiga de sapo ali, né? Porque são charcos, as pessoas têm que sair, no inverno tem que sair com sapo nos pés, no verão é poeira. Quando tem poeira? Porque às vezes elas não conseguem dar trafegabilidade nem no verão. A polícia não entra e isso é muito caro, é difícil fazer isso, porque é um descaso, é igual ramal. É isso que eu falei. Se cada prefeito tivesse feito um pedacinho, o prefeito Angelim estava nadando de braçada. Só que o prefeito Angelim recebeu uma cidade abandonada de muitos anos. Por mais que ele faça, ainda tem muito para ser feito. O importante é fazer aquilo que vai ficar definitivamente. O que nós estamos discutindo é ver se a gente consegue paralisar alguns projetos, redirecionar algumas prioridades, para poder, esse ano, entrar em alguns lugares que realmente está intrafegável. Entrar para que a gente possa fazer bueiros, para que a gente possa fazer a drenagem, fazer base, subbase, para que as pessoas possam ter acesso. Para que tenha as condições já prontas para, no futuro, fazer um asfaltamento. Mas tirar as pessoas dessa situação, né? E o bairro Taquari e muitos outros bairros, com certeza merecem um apoio muito mais forte da nossa parte. E, entretanto, a gente não recebe recursos para investir nessas áreas. Nós somos proibidos de fazer investimento nessas áreas. E nós precisamos encontrar uma maneira de chegar mais perto dessas áreas em que o plano diretor aponta que são áreas de risco, áreas que não se deve ter novos investimentos. E nós vamos fazer um outro intervalo, mas o Ideias da Aldeia hoje é especial e nós vamos continuar nossa conversa no próximo bloco. Não saia daí, daqui a pouquinho nós voltamos com mais Ideias da Aldeia.